Olá, sou Stephanie, integrante do projeto Alô Leitura. Como estamos em uma semana folclórica, irei contar a história, a vida e a outra vida de Roberto do Diabo, do livro Histórias Folclóricas de Medo e de Quebranto, de Ricardo Azevedo. A história que irei contar se passa em um ducado, onde o duque estava muito feliz com tudo, só não na parte em que não conseguia engravidar sua esposa. Ele queria muito um herdeiro para suas terras, só que eles não conseguiam engravidar. Então, certa noite, um deles viu que sua esposa iria engravidar. Ele entregou seu filho ao diabo, porque ele queria que essa criança nascesse de qualquer jeito. Então, quando a criança nasceu, eles deram-lhe o nome de Roberto. Roberto era uma criança muito estranha. Ele não sabia brincar com ninguém, ele só sabia brigar. Ele não sabia cantar, ele só sabia gritar. Ele não sabia sorrir, ele sabia gozar. Então isso chamou muita atenção dos pais. Eles decidiram contratar os melhores professores de tudo para que Roberto fosse uma criança melhor, uma criança culta que tratasse bem as pessoas. Então, Roberto foi se aprofundando em certos estudos, como de luta, de armas, de guerras, essas coisas. Então, Roberto se aprofundou mais nesses estudos e gostava muito de brigar. Ele só brigava e matava as pessoas só para ver o sofrimento das pessoas. Ele roubava e o pai dele não estava gostando disso e inscreveu ele na cavalaria para que ele melhorasse. Então Roberto se aprofundou também na cavalaria e em certo dia, quando eles estavam fazendo uma apresentação na introdução, eles tinham que fingir que estavam brigando. Mas Roberto não fingiu, ele matou o oponente. E todo mundo ficou muito revoltado com isso. O rei pediu perdão pelo seu filho. Então Roberto decidiu fugir. Ele já tinha causado muito mal a todo o povo de Ducado. Então ele fugiu. Ele criou o seu próprio bando e o seu próprio castelo. Era ali onde eles guardavam as coisas que ele roubava. O seu pai, o duque, pediu para os melhores soldados capturarem o seu filho, nem que seja vivo ou morto. Mas só que eles não conseguiam, porque Roberto matava todos. Ele se tornou o melhor lutador daquele lugar. Toda vez que seu pai pedia que os melhores soldados capturassem o seu filho, nenhum dos soldados voltava, porque Roberto matava todos. Roberto, cansado, queria entender por que ele era assim. Então, ele voltou e pediu para falar com sua mãe. Perguntou à mãe dele porque ele era daquela forma, que ele não sentia amor por ninguém, ele só sentia ódio dentro dele, ele só sentia ódio de tudo, das pessoas, dos animais, das florestas, de tudo. E ele queria entender por que ele era assim. Então ele foi perguntar à mãe dele, e a mãe dele explicou que antes dele nascer, o pai dele queria ter aquele filho, porque queria, então entregou seu filho ao diabo. Então ele não gostou, ele odiou saber que isso tinha acontecido. Então ele queria melhorar de qualquer forma. Ele foi atrás de alguém para que ajudasse ele a melhorar. Então ele encontrou um homem com a barba branca e um homem já queimado do sol. Então o homem ele contou a história dele, o que ele já tinha feito, que ele já tinha matado muitas pessoas, já tinha roubado muitas pessoas, aleijado muitas pessoas, só por gostar de ver o sofrimento das pessoas. Então, o homem não sabia o que falar para ele melhorar. Então, no outro dia, Roberto voltou
e ele soube o que Roberto iria fazer. Ele iria para um reino, lá ele ia se fingir de mudo, de louco, e que ele não poderia comer nada que alguém desse, ele tinha que comer as sobras dos cachorros. E lá nesse reino, ele começou já fazendo muitas palhaçadas, o povo já começou a rir. Então o rei pediu para que Roberto fosse, que ele conhecesse Roberto. Ele gostou muito porque Roberto estava muito brincalhão, fazia muitas palhaçadas. E ele perguntou o nome dele, só que Roberto, como ele tinha que se fingir de mudo, não falou nada. O rei também perguntou se ele estava com fome, só que ele não respondeu. Então, o Roberto começou a fazer muitas palhaçadas, o rei gostou dele e pediu para que ele morasse, que Roberto morasse lá com o rei. Aí, o rei tinha uma filha muito, muito linda. Aí, a filha dele também era muda. E um general, um almirante, queria se casar com sua filha. Só que a filha do rei não queria se casar com o almirante. Então, o almirante, revoltadíssimo com isso, enviou suas tropas para atacar o rei. Aí o rei, já preparado, mandou que seus soldados fossem. Só que eles estavam perdendo a guerra. Então, o Roberto viu uma luz que brilhava para o cavalo e para uma armadura dourada. Então, quando o Roberto chegou, mudou totalmente o rumo da guerra. Quando o exército do rei já estava quase vencendo, Roberto fugiu, para que ninguém soubesse que era ele. Rapidamente, ele tirou e voltou a fingir que era louco. Só que a filha do rei tinha visto que Roberto era o cavaleiro, porque todo mundo queria saber quem era aquele cavaleiro. Novamente, o almirante mandou tropas para matar o povo do rei. Só que, novamente, o Cavaleiro Dourado atacou. Só que o rei pediu para que 2 dos seus soldados de confiança seguissem o Cavaleiro Dourado. Só que um tinha morrido e o outro viu, só que não acompanhou porque ele era muito rápido. Então pegou a lança e jogou e acertou na perna do Cavaleiro Dourado. Só que a filha do rei sabia que ele era o cavaleiro, que o Roberto era o Cavaleiro Dourado. O rei queria saber muito quem era o Cavaleiro Dourado, então pediu para que espalhassem, que quem soubesse quem era, ele daria uma recompensa e daria também a mão da sua filha. O almirante queria muito se casar com a filha do rei para tomar posses das terras. Ele pediu imediatamente para que criassem uma armadura dourada e um cavalo branco. E ele enfiou a lança na perna dele e ficou ferida. Só que a filha, quando o almirante foi se entregar para o rei ficou muito surpreso. E a filha do rei sabia que o almirante não era o Cavaleiro Dourado. No dia do casamento, quando estava chegando perto do casamento, a filha ficou muito, muito triste, porque ela não queria se casar, ela queria falar para o pai que ele não era. Então, no dia do casamento, a filha do rei falou que o almirante, que ela estava cansada daquilo tudo, que o almirante não era o cavaleiro, e a princesa falou que
quem era o cavaleiro. O rei ficou muito surpreso. Aí no dia do casamento, o senhor da barba branca a pele queimada do sol chegou lá e falou: Roberto, a sua farsa acaba aqui. Então o Roberto ficou muito feliz, ele voltou a falar e falou para o rei que ele era o cavaleiro dourado. Então o rei, muito feliz com isso, deu a mão da sua filha em casamento a Roberto. Enfim,